A Apple anunciou que vai investir mais de 500 bilhões de dólares, que dá mais ou menos uns 2 trilhões de reais, nos próximos 4 anos nos Estados Unidos. Enquanto isso, a China aposta na DeepSeek para ser a próxima potência tecnológica que vai aumentar o crescimento da economia chinesa. Um comunicado da Apple anunciou que o investimento de 500 bilhões de dólares é o maior compromisso da história da empresa em termos de investimentos e gastos. A gigante da tecnologia quer aumentar a capacidade de produção das unidades que já estão instaladas nos Estados Unidos. Além disso, a Apple quer construir uma nova fábrica no Texas até 2026, onde a produção será destinada para servidores que até então não eram fabricados em território americano. Nas redes sociais, o presidente Donald Trump, que pressiona as empresas a retomarem a produção no país, comemorou a notícia e agradeceu ao executivo-chefe da empresa, Tim Cook. O anúncio foi feito dias depois de Trump dizer que a Apple planeja investir centenas de bilhões de dólares no país, elogiando o sucesso do plano tarifário para impulsionar a economia americana. A Apple declarou também que deve contratar cerca de 20 mil funcionários, principalmente em áreas como pesquisa, engenharia, desenvolvimento de software e inteligência artificial. A empresa faturou mais de 124 bilhões de dólares, ou 708 bilhões de reais, no quarto trimestre de 2024, com um lucro líquido recorde de mais de 36 bilhões de dólares. Do outro lado do mundo, a China espera que o sucesso da startup DeepSeek estimule o uso da inteligência artificial no país e impulsione o crescimento econômico. O Goldman Sachs espera que a economia chinesa comece a ver o impacto positivo da adoção dessa tecnologia, já que a automação melhora a produtividade. A longo prazo, o banco estimula um aumento de 20 a 30 pontos base no PIB do país. O chatbot, criado pela DeepSeek, mudou o ecossistema de inteligências artificiais chinesas, que além de apresentar um alto desenvolvimento com baixo custo, utiliza um modelo de código aberto, o que significa que ele pode ser acessado e otimizado pelos usuários. O entusiasmo em torno da DeepSeek também se reflete na alta das ações chinesas, subindo mais de 21% em relação à mínima de janeiro. Agora, a China se mostra como um país com maiores possibilidades para grandes investimentos no mercado de inteligência artificial. Sobre esses dois grandes anúncios no mundo da tecnologia, eu converso agora com Kenneth Correia, que é professor de MBA de Tecnologias Emergentes da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Professor Correia, muito obrigado por participar aqui da nossa programação. A palavra China vai aparecer nesses dois contextos. Vamos começar pela Apple, que faz um anúncio aí surpreendente, $500 bilhão, né? 500 bilhões, uma perspectiva de 20 mil empregos, claro, num arco de tempo de 4 anos, e também tem por trás disso uma pressão de Donald Trump querendo que as empresas americanas produzam em solo americano. Eu vou fazer uma pergunta que ela é óbvia, mas para dar margem para você, Kenneth, de explicar. A China crescente com Huawei, com Xiaomi, vendendo celulares mais do que grandes concorrentes asiáticas, a exemplo da Samsung, da Sony, tem a ver com esse mega investimento nos Estados Unidos? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Favale. Obrigado aqui pelo convite. Com certeza tem uma influência muito grande, porque a gente está vivendo aí uma Guerra Fria novamente, né? Relembrando os anos 60. Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos e a China estão numa constante demonstração de poder, né? A DeepSeek, quando fez aquele anúncio logo depois da inauguração do presidente Trump, ela tomou o mercado de surpresa, inclusive os próprios chineses. A reunião do Xi Jinping com a DeepSeek foi depois do anúncio. Então, nesse anúncio novo da Apple, tem uma reviravolta importante, porque a Apple diz que vai abrir, fazer esses investimentos, $500 bilhão, né? São cifras que a gente não estava acostumado a falar, mas em especial para fabricar os microchips e servidores para processar a inteligência artificial. Não é à toa que as ações da NVIDIA hoje apresentaram uma queda de quase 4%. Porque, de fato, uma empresa como a Apple, com o caixa que ela tem, com o protagonismo de tecnologia que ela tem, vem trazer uma chacoalhada para aquilo que antes dependia exclusivamente de NVIDIA. Então, sem dúvida nenhuma, é mais um episódio dessa novela que está muito divertida de acompanhar de perto, da briga China e Estados Unidos sobre inteligência artificial. Kenneth, tá divertido pra gente, né, desse lado, porque eu acho que tem muito americano ali coçando a cabeça. Vou trazer a China de novo nesse contexto, porque, como você explicou, esse mega investimento, $500 bilhão, que são 500 bilhões de dólares, isso dá mais de 2 trilhões de reais, vários anos, muitas vagas sendo geradas para processadores e para processamento da inteligência artificial, isso tudo num ambiente nos Estados Unidos.
Mas a tecnologia, seja da Apple ou de outra gigante americana, ainda depende de matéria-prima que vem da China. Os Estados Unidos têm conseguido driblar essa falta? Ao longo da nossa programação, em especial aqui do Conexão, esse jornal que começou às 9 da noite, a gente falou muito da pressão que o Trump está fazendo para conseguir a paz na Ucrânia, desde que ele fique com os chamados metais raros, metais preciosos, para a construção, entre outras coisas, de baterias e de chips de alta capacidade. Mas enquanto isso não acontece, qual seria uma outra alternativa dos americanos dependerem menos dos chineses para matéria-prima? Favale, é o seguinte, a gente tem terras raras, que é de fato matéria-prima, e não tem outra reserva relevante no mundo que não seja essa da China. Acho que esse é o primeiro desafio, que esse de fato não vai ter como escapar. Agora, quando a gente fala das partes, dos circuitos, já tem muita coisa acontecendo em solo americano, porque isso já é um trabalho que vem sendo feito. Você vai se recordar, no período mais intenso da pandemia, os Estados Unidos preocupados com essa dependência, fazendo aquele processo que a gente chama do nearshoring, né, de produzir algo nos vizinhos e mais próximos, fez a produção interna nos Estados Unidos. Só que existe um desafio, que é a tecnologia para se fazer o microchip. E aí, você que vai me dizer se é China ou não, mas é Taiwan, né? Tem todo o desafio geopolítico da questão. A dependência de Taiwan ainda é enorme. Essa tentativa da Apple, inclusive, tem a ver com o investimento para diminuir a dependência dos chips importados de Taiwan. Agora, a matéria-prima da terra rara, essa de fato é única, exclusiva, e a China está sentada em cima da maior reserva e a única reserva relevante também desse minério, né? Desses minérios. Kenneth, não que eu queira fazer nenhum proselitismo para a China, né? Estou repetindo aqui o nome do país, mas vamos lá agora para o gigante asiático, porque claro, o DeepSeek de novo entrou aqui na pauta e de novo está sendo colocado como uma grande ferramenta de crescimento econômico. A China, como tem uma relação muito próxima entre o governo central e a produção industrial, pode aplicar, por exemplo, políticas de Estado revertidas em produção industrial. A gente está vendo aí, a última vez que eles fizeram isso, a mais recente, com o carro elétrico, né? Agora estão falando de inteligência artificial. E eu que estou desse lado aqui do balcão, como imprensa, todo dia tem uma inteligência artificial nova. Agora há pouco eu anunciei aí Anthropic, né, financiada pela Amazon. A gente falou tanto da OpenAI, o Elon Musk apresentou a dele e o Google renovou a Gemini. Bom, quem que está na frente de fato dessa corrida? Tem muita propaganda, claro, os chineses já fincaram uma bandeira importante. Essas novas iniciativas dos americanos têm dado resultado, Kenneth, ou é só propaganda? Favale, sem dúvida, a gente está num momento onde tem muita propaganda acontecendo. É um pouco difícil de separar esse joio desse trigo. Agora, não tem comparação ainda o protagonismo que os Estados Unidos têm. Estou falando aqui com relação ao que a gente chama dos modelos fundacionais. Você citou a Anthropic, você citou Google, a gente não pode esquecer da Meta, que tem o Llama, e a própria OpenAI. Todas essas são empresas do Vale do Silício. Agora, o que o DeepSeek trouxe para a mesa foi a preocupação de que talvez tenha um jeito mais inteligente, mais eficiente de se fazer isso. No fim do dia, quando a gente olha de maneira estereotipada para a China, é isso que a gente lembra. É o país que consegue fazer engenharia reversa. Ele não teria criado o DeepSeek se não existisse o modelo da Meta, que é o Llama. Então, ele precisou ter aquele modelo como ponto de partida, mas descobriu uma maneira de fazer isso muito mais barato. Os números são ainda questionados e discutíveis, mas independente disso, com hardware muito mais fraco, conseguiram fazer um modelo que hoje briga com os modelos que a gente chama do estado da arte. Então eu diria o seguinte, os Estados Unidos sem dúvida nenhuma está à frente, mas o DeepSeek pode ter sido o momento Sputnik. Sabe, o momento quando, de repente, do dia para a noite, a Rússia apareceu com o satélite orbitando no planeta nos anos 60. É o que está acontecendo agora, quando a gente fala sobre a chegada do DeepSeek. Ele pode ser um game changer. E isso é tão forte que hoje o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, entre as duas empresas mais valiosas do mundo, acho que hoje está a segunda aí colocada, fez uma declaração dizendo, não, fiquem tranquilos, o DeepSeek não é para se preocupar, tá tudo bem por aqui. Você sabe que na terra da propaganda, quando você precisa colocar um dos seus maiores generais para fazer uma declaração dizendo que o general do outro lado não é bom, é porque provavelmente a puxada de tapete foi grande. Então, é uma briga corrente, como você mesmo disse, tem novidade todos os dias, até para quem é da área, eu te confesso. É difícil de acompanhar e testar
todas as novidades que saem. Eu estava testando o modelo novo da Anthropic hoje à tarde, sensacional os resultados. Tenho usado o DeepSeek já no seu modelo open source, baixando para o computador, até para evitar aquelas conspirações com relação ao envio de dados, e usando com frequência. Mas não podemos deixar de falar do Qwen, que é do Alibaba, uma empresa que, comparativamente com Huawei, como você citou mais cedo, com Xiaomi, é empresa de $1 bilhão, né? A DeepSeek, cara, foi uma grande de uma sorte. Estou pensando aqui como o Xi Jinping agora, feliz ele que teve essa startup, essa pequena empresa dentro do território dele. Tiveram que, a gente usa uma expressão aqui no Brasil que é quem não tem cão, caça com gato. Tiveram que caçar com gato porque não tiveram acesso por conta de embargos de tecnologia. As placas mais avançadas da NVIDIA caçaram com gato, criaram um modelo competitivo desse. Então, estou acompanhando a corrida de perto. Se eu tivesse que fazer um placar hoje, ponto ainda está na frente para os Estados Unidos, mas o jogo pode virar a qualquer minuto. Kenneth, em 30 segundos, me diz uma coisa, chegamos a um ponto que se uma empresa de médio porte, inclusive, não tiver inteligência artificial, ela vai ficar para trás? Isso já está no core, no núcleo de uma empresa que queira se destacar, minimamente falando? Favale, se você trabalha com palavras, imagens ou números, eu acho que você no jornalismo, eu na parte de marketing, tecnologia, áreas onde você trabalha com cognição, com ideia, com inteligência, é muito difícil de ignorar uma ferramenta que te traz ganhos de 20% a 40% de produtividade. Não era há pouco tempo no Brasil, a gente estava discutindo o 6-1. Não era placar de futebol, não, né? Era menos dias na semana de trabalho. Cara, se você ganha 20% a 40% de produtividade, numa semana de 5 dias de trabalho, isso é 1 ou 2 dias a menos. Então, a empresa que tiver o luxo, se der ao luxo de ignorar essas tecnologias, está correndo o risco de ficar 20% a 40% menos competitiva. Está no mercado tranquilo, não tem concorrentes? Não sei onde tem esse mercado, né? Fica tranquilo. Agora, se você tem concorrente, você tem conta para pagar, é difícil de ignorar essa revolução da IA generativa. Excelente resposta. Kenneth Correia, professor de MBA de Tecnologias Emergentes da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado. Até uma próxima, Kenneth. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Favale. Boa noite.